Queridos amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para darmos continuidade aos nossos estudos de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 5º e hoje o vídeo versará sobre o comparecimento diante do Sinédrio dos então apóstolos. Nós devemos nos lembrar nos vídeos anteriores que houve a prisão de Pedro e João e que logo depois o anjo dos céus os liberou e os doutores da lei do Sinédrio ficaram sem entender esse fenômeno, essa fuga, e portanto continuaram no encalço dos cristãos a fim de tentar de alguma sorte evitar que eles continuassem na propagação da Boa Nova. Antes, entretanto, de nós começarmos a ler este capítulo referido de Atos dos Apóstolos, eu gostaria de fazer uma pequena referência a uma obra de Hermínio Miranda, As Marcas do Cristo. Hermínio Miranda divide esta obra em 2 volumes. O primeiro volume falando sobre a figura imponente de Paulo de Tarso, e nós não poderíamos deixar de citar essa obra nesses estudos, porque Atos também versará sobre as peripécias, os desafios que Paulo de Tarso precisou enfrentar em prol da propagação evangélica. E no segundo volume fala sobre a figura de Martinho Lutero, que vai ser um importante reformador protestante que, segundo a análise da simetria histórica, tão bem feita por Hermínio Miranda, seria a reencarnação do apóstolo Paulo. Mas como isso não é um consenso entre os historiadores, entre os espíritas, na verdade essa hipótese ela não é necessária para o entendimento da obra, E nem a obra perde o seu valor, se deslustra, se essa hipótese for falsa. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque a gente começa a traçar psicologicamente características similares entre os perfis do apóstolo Paulo e de Martinho Lutero. Mas nesse momento, a intenção aqui não é nem falar sobre a figura imponente de Paulo de Tarso nem Martinho Lutero. Mas, num determinado capítulo aqui da obra, logo no início, Hermínio vai falar sobre descrição dos atos. E aí ele vai dizer que o apóstolo Lucas, que foi o responsável por escrever os atos, o fez, na verdade, escondendo, não numa intenção de ocultar informações, mas escreveu Atos um pouco que suavizando detalhes que poderiam deixar de forma muito clara, muito evidente, os defeitos, os delitos, e por isso mesmo os vícios do apóstolo Paulo. Hermínio Miranda vai dizer que o relato dos atos é extremamente parcimonioso quanto ao episódio, por exemplo, de Estevão, que é um episódio que a gente vai investigar mais na frente. Ele transcreve, por exemplo, o longo discurso ocorrido no Sinédrio, mas sem demonstrar toda aquela agressividade, por exemplo, com que Paulo de Tarso perseguia os cristãos. E Lucas, já no fim da vida do apóstolo Paulo, anda, caminha, convive junto com Paulo e demonstra que quer escrever sobre os Atos dos Apóstolos. E então o apóstolo Paulo diz: Lucas, não escreva sobre virtudes que eu não tenho. Se me amas, não deves expor o meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a misericórdia no momento justo. Quando Lucas conhece Paulo, Paulo já havia se convertido, já era um homem com mais temperança. Toda aquela sua intrepidez houvera sido convertida para o ideal cristão, para o vigor na propagação cristã, e Saulo de Tarso, ou agora o apóstolo Paulo, soube
dosar, né, soube converter, transformar a sua temeridade em autêntica coragem. Então, tudo isso que nós dissemos aqui é para defender Atos, dizendo assim: Atos, ele tem uma visão mais branda com respeito a tudo quanto ocorreu das cenas mais célebres do cristianismo primitivo. Mas isso não descaracteriza ou não desqualifica a obra. Pelo contrário, essa obra, depois dessa afirmativa, cresce mais ainda aos nossos olhos. Porque aqui nós estamos estudando com base no relato de um homem brilhante, que foi Lucas, né? Um médico letrado, que era extremamente inteligente, preparado para narrar a história sob um ponto de vista misericordioso. Isso não tira a realidade das cenas, mas nos mostra uma visão mais branda. Tudo isso para dizer porque quando nós formos comparar as cenas que aparecem em Atos e que aparecem também na obra Paulo e Estevão, que é outro estudo do canal Lições de Amor, a gente vai ver uma diferença de abordagem. Não é que Emmanuel fosse mais severo, mas Emmanuel descreve com mais riqueza de detalhes e, por esse motivo, a figura imponente de Paulo vai crescer mais aos nossos olhos, tanto em termos de virtudes, sem aquela coisa piegas, né, com aquela coisa realista, mas também em relação aos vícios. Então a gente vai ver a perseguição que foi extremamente contundente, extremamente feroz, por assim dizer, por parte de Paulo, e aqui a gente vai ver um Paulo que já foi amaciado pelos anos e que, portanto, já tem uma sabedoria e uma experiência embutidas, né, no seu próprio amadurecimento psicológico. Então, feito esse preâmbulo e dito isso, vamos ao texto de hoje. Como atualmente fazemos, vamos ler e depois prosseguir com as nossas despretensiosas ilações. Comparecimento diante do Sinédrio. Chegou então o sumo sacerdote com a sua gente. Convocaram o Sinédrio e todo o senado dos israelitas e mandaram buscar os apóstolos no cárcere. Mas os servos que lá foram não os encontraram na prisão. Voltaram, portanto, dizendo: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas junto às portas de sentinela. Mas abrindo, não achamos ninguém lá dentro. Ouvindo essas palavras, o oficial do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos a respeito deles, pensando no que poderia isto significar. Foi quando alguém chegou com a notícia: aqueles homens que metestes na prisão estão no templo, ensinando o povo. Partiu então o oficial do templo com os seus subalternos e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Tendo-os, pois, trazido, fizeram-nos comparecer perante o Sinédrio. O sumo sacerdote os interpelou: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. No entanto, enchestes Jerusalém com a vossa doutrina, querendo fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos, porém, responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o exaltou com a sua direita, fazendo-o chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo, que concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles tremiam de raiva e pretendiam matá-los. Veja a cena. Nós estamos aqui diante de pescadores, de pessoas ignorantes, pessoas comuns, cobradores de impostos, comerciantes, vulgares, que se dizem escolhidos e, continuando o trabalho, seguidores de um dito profeta, de um pretenso profeta, que era um carpinteiro, que foi crucificado como criminoso comum e que agora estavam querendo medir forças, competir em termos de defensores da lei e da justiça com os doutores do Sinédrio. Por Sinédrio, entenda o Senado.
E aí Hermínio Miranda vai nos explicar um pouco sobre o que era o Sinédrio, nessa obra As Marcas do Cristo. Ele vai dizer assim: a suprema autoridade da raça era o Sinédrio, que reunia no recinto do templo as figuras mais eminentes da época, sacerdotes e grandes doutores da lei. Naquela época, a figura dos sacerdotes, ou seja, a figura religiosa, e a figura dos doutores da lei, daqueles que eram os representantes e executores da justiça, se misturavam num poder só. Então, o poder religioso político era o poder da sociedade da época. Eles eram a autoridade máxima. Até aí, penetrou a influência grega, porque a denominação que a história guardou do tribunal rabínico vem do grego Sinedrion, que significa Assembleia Senado. Então o Sinédrio era uma associação desses sumos sacerdotes, desses doutores da lei, que eram a autoridade local, os detentores do conhecimento, pessoas inclusive anciãs, né, pessoas mais velhas que através deste domínio intelectual, né, do conhecimento da época e também da vivência dos anos, portanto, do conhecimento de experiência, eram os responsáveis por passar os ensinamentos, transmitir esses ensinamentos para o povo. Eram 71 os membros e sua autoridade estendia-se sobre toda a comunidade judaica, não apenas sobre a de Jerusalém. Sabemos, por exemplo, que Saulo obteve permissão do Sinédrio para suas tarefas de perseguidor em Damasco. As reuniões eram presididas pelo sumo sacerdote. O julgamento de Jesus teve de ser sancionado pelo procurador romano, porque o Sinédrio somente podia decretar a pena de morte para os crimes religiosos. Jesus foi acusado de crime político de subversão e executado como rei dos judeus. A condenação do Cristo passou à história como um ato de justiça romana. Dirigentes religiosos fanáticos sempre se mancomunaram com políticos ambiciosos ou indiferentes para eliminar os indesejáveis. De qualquer maneira, o Sinédrio podia condenar aqueles que julgasse culpados de crimes de natureza religiosa, mas não podia executar a sentença sem a confirmação do poder civil. E isso também era outra forma de humilhação a que tinham que se submeter as autoridades judaicas da época. Então, vejamos que o senador, digamos assim, o senador romano, aquele que tinha o poder político, ele precisava, de certa forma, atender a anseios, né, de autoridades religiosas da época. Então, o poder religioso político, ele acabava funcionando por conchavos, como nós temos hoje conchavos, mesmo que hoje sejam conchavos essencialmente políticos entre partidos, né, que a gente vê aí a troca de favores para que uns possam beneficiar os outros. Naquela época a gente tinha com a influência da igreja, né? A igreja com o poder político ou com o poder civil. Isso por quê? Isso porque a igreja detinha naquela época riquezas, né? E o seu poder também, pelo menos para esses sumos sacerdotes, havia um desejo de alastrar esse poder. Vamos pensar que naquela época, não apenas Jerusalém, mas para todos os povos judeus, não havia um direito, né, um Estado laico. A lei dos judeus, né, a lei mosaica, era a lei predominante. Era a lei que devia ser seguida. E todo aquele que não seguisse a lei dos judeus era acusado como blasfemo, caluniador, contraditor em relação à lei. Hoje a nossa configuração, pelo menos no Brasil, ela é bastante diferente. Então, para nós, é difícil a gente entender por analogia. Mas mergulhando na história, a gente consegue perceber que naquela época, ser contra, ou dizer algo, ou agir algo contra a lei dos judeus era um crime. E um crime que poderia ser passível de morte. Como foi o caso, por exemplo, de Estevão. Pelo menos foi a acusação que Saulo de Tarso levantou perante Estevão. Mas no caso aqui, nós estamos falando especificamente de Pedro e João.
Pedro e João mantinham uma comunidade cristã primitiva, eram os homens do caminho, ajudavam, cuidavam dos doentes, dos leprosos, faziam curas. Eles, nas suas preleções, o tempo inteiro buscavam as analogias e simetrias entre a lei dos judeus e o Cristo, o Evangelho de Jesus, justamente para comprovar que Jesus era o Messias e que, portanto, eles não estavam indo de encontro com a lei, pelo contrário, estavam dando cumprimento, como Jesus veio. Não vim para destruir a lei, pelo contrário, vim para dar-lhe cumprimento. Só que existia aqui uma questão que era transcendente, que ultrapassava isso da letra, de seguir a lei dos judeus. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos, por um momento, nos colocar no lugar dos fariseus, no lugar dos doutores da lei. Ora, se eu vejo o sinédrio ser invadido, né, ser desqualificado, lógico que não de uma forma consciente, mas por um poder atuante. Se eu vejo pescadores e pessoas simples se levantarem com o poder da palavra, né, sendo incorporados pelo próprio Espírito Santo, dando profecias, operando curas, demonstrando, né, por um fenômeno atuante, que eles agora eram os continuadores da mensagem do verdadeiro Messias, eles estavam com o seu poder, os fariseus estavam com o seu poder ameaçado, eles se sentiam ameaçados. E aí eles tentavam manter-se no poder de uma forma ostensiva através de uma perseguição. Então eles passavam raiva, eles estavam se sentindo angustiados, temendo perder o seu poder e não podiam deixar que isso acontecesse. Então eles tentavam estabelecer esse poder da base da força, da prisão, da perseguição, do apedrejamento. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Eles vão na caça a João e Pedro e exigem o comparecimento deles ao sinédrio. Se eles foram presos, como é isso que eles simplesmente foram soltos? As celas estavam cerradas. Que mágica é essa? Que milagre é esse? Que fenômeno sobrenatural é esse que soltou esses homens, né? Então tudo isso são questionamentos. João e Pedro saíram milagrosamente da prisão, foram soltos, foram libertos e não foram se esconder. E não foram fugir para outra cidade para poder se livrar do sinédrio, né, e da perseguição dos doutores da lei. Eles foram dar continuidade à propagação da Boa Nova. Foram ensinar aqueles que estavam ali dispostos para os ouvir. Partiram para continuar nessa propagação evangélica. E aqui cabe um parêntese. Emmanuel tem uma mensagem recebida através de uma reunião pública em 1959, 31 de agosto de 1959, intitulada Estranho Delito, em que ele faz uma abordagem, começa a fazer uma reflexão com respeito aos crimes que o cristianismo cometeu. Quais foram efetivamente os crimes que o cristianismo cometeu? Nós acabamos de ler aqui Hermínio Miranda no livro As Marcas do Cristo, dizendo que Jesus foi incriminado por ser o rei dos judeus, que precisou de um conchavo político religioso a fim de que ele fosse efetivamente crucificado, porque em verdade não tinha cometido crime nenhum. E aí Emmanuel vai fazer essa discussão, né? Ele vai dizer assim: todos sabemos que o Cristo não foi vítima de assassínio vulgar. Não obstante, sem razão foi preso, inquirido, processado, qualificado na posição de réu e condenado à morte pelo mais alto conselho da comunidade a que pertencia. O libelo não permaneceu circunscrito ao âmbito religioso da nação israelita, porque nós acabamos de ler que pelo poder religioso ele não podia ser sentenciado à morte. A sentença foi conduzida à ratificação do arbítrio romano, a pessoa de Pilatos, então governador de Roma, submetida à consideração da autoridade provincial. Vamos nos lembrar que Públio Lentulus, senador romano, também participou porque Pilatos solicitou a ajuda dessa corte, da autoridade provincial na presença de Antipas e em seguida exposta ao veredito da multidão. E a multidão mais clamou dizendo: seja crucificado. Desde todos os poderes a que foi apresentado, não se tem notícia de voz alguma que se levantasse para defendê-lo. Entretanto, qual teria sido mesmo a culpa do mestre nos quadros do seu tempo? Ter-se-ia incompatibilizado com os sacerdotes? Afrontaria os abastados do mundo?
menoscabara o prestígio dos médicos ao efetuar as suas curas. E aí Emmanuel vai terminar dizendo: isso, porém, acontece simplesmente porque a infração, e aí ele fala do espiritismo nos dias odiernos, que reverencia a religião, ilumina a filosofia e venera a ciência, tanto quanto o delito de Jesus e de seus genuínos seguidores dos primeiros 3 séculos do cristianismo apostólico, que é o que nós estamos estudando, né, o cristianismo primitivo, é o de combater o cativeiro da ignorância e o império do vício, a sombra da mentira e o domínio da opressão, ajudando a alma do povo a sentir e a raciocinar. Essa mensagem de Emmanuel é uma das mensagens mais maravilhosas, mais irretorquíveis que eu já li na vida. E não podia deixar de ser diferente, né? Emmanuel realmente é fantástico. Nós devemos nos lembrar que ele tem muita propriedade para falar disso, né? Em há 2000 anos temos a notícia de que ele houvera sido o próprio Públio Lentulus, senador romano. Conheceu Cristo, né? Foi contemporâneo do Cristo. Teve o processo do Cristo nas mãos. Mas isso é outro ponto. O que aqui nós estamos querendo discutir é efetivamente as razões para tanta perseguição. Então, nos colocando temporariamente no lado, né, na pele, digamos assim, dos fariseus, nós vemos que eles estavam desesperados e que eles lançavam mão dos pretextos e de todas as armas que podiam ter ao seu alcance para efetivamente serem cruéis, arbitrários e levar até as últimas consequências. Eles queriam extirpar os cristãos da face da terra, porque era uma ameaça, né? E nem sempre, ou melhor, não utilizavam dos meios lícitos ou dos meios com mais lisura para isso, né? Pelo contrário. E aí, chamando os cristãos primitivos a comparecer perante o Sinédrio, o sumo sacerdote é enfático. Nós expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. E o que é efetivamente que eles estão falando em nesse nome? Trocando em miúdos, né? Nós não vos proibimos expressamente de ensinardes em nome de Deus, e não obstante, estava ensinando. E aí Pedro respondeu: a quem se deve obedecer? A Deus ou aos homens? E aí o sumo sacerdote respondeu: a Deus. E então Pedro disse: então, o Deus de nossos pais, aquele que elevou Jesus à sua direita, exorta-nos, nos enche do Espírito Santo e exorta-nos que devemos proferir as suas promessas, divulgar as suas promessas e ensinar. E devido a essa autoridade moral, os apóstolos que estavam envolvidos pelo Espírito Santo, vivendo esse legítimo sentimento cristão, fizeram, devido a essa autoridade moral, o sumo sacerdote e os seus asseclas tremerem de raiva e eles pretendiam matar os cristãos. É isso, meus amigos. Até o próximo vídeo, se Jesus permitir.